Olá, pessoal. Vamos retomando aqui o nosso aprendizado com relação aos operadores. No vídeo passado a gente falou de operadores de comparação, agora a gente vai falar dos operadores os operadores lógicos, tá bom? Então é muito comum quando a gente está fazendo avaliações, testes dentro do nosso algoritmo, a gente usar operações de comparação. Você vai comparar se uma coisa é maior, menor, diferente e tal. Mas às vezes você quer comparar mais de uma coisa simultaneamente, tá? Então vamos imaginar que o exemplo que eu comentei no vídeo anterior, né? Então, é, eu vou viajar no final de semana se estiver de sol e se eu tiver dinheiro para comprar passagem. Então, note que tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que estar de sol e eu tenho que ter dinheiro para comprar passagem, tá bom? Então, vamos imaginar que o valor da passagem fosse aqui. O valor passagem é igual a, sei lá, R$ 500. Vamos colocar float aqui para ser fracionário, né? R$ 500,25. E vamos imaginar que eu tivesse uma função que conectasse na internet e usasse, por exemplo, um serviço de meteorologia e retornasse a previsão do tempo para você, ok? Então vamos imaginar que a gente tivesse o resultado já gravado numa variável está de sol. Então vamos imaginar que eu vou ter aqui um int está sol. E aí vamos imaginar, eu quero falar que é verdadeiro, então vou falar aqui tá? Depois vocês vão entender o porquê que eu estou colocando aqui. Então vamos imaginar que eu tivesse aqui a capacidade de ir na internet, conectar num sistema de meteorologia, como isso é possível, tá? E eu posso pegar a previsão de sol para o final de semana e eu guardo nessa variável, tá bom? E aí vamos supor que eu tenho aqui, uma variável que é vou viajar. Vou viajar. Beleza. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer representar um pensamento do ser humano. Qual é o pensamento? Vou viajar se no fim de semana estiver de sol e eu tiver dinheiro para comprar passagem. Essa é a frase. Essa é a comparação que a gente faz no mundo real. Agora, computacionalmente, como é que a gente escreve isso? Tá? Eu vou representar a expressão que vai me dar verdadeiro ou falso, tá bom? Então, eu vou viajar no final de semana se estiver de sol. Então, a minha variável está sol, ela tem que ser igual a 1. Está sol, ela tem que ser igual a 1. Se ela for igual a 0, significa que não está de sol, tá bom? Então, está de sol, só que não é só estar de sol. Eu preciso que esteja de sol e eu tenha dinheiro para poder pagar a passagem. Então, vamos imaginar que eu tenho uma variável aqui, valor que eu tenho. Valor que tem. É igual, sei lá, tenho R$ 1.000. R$ 1.000,52. Ok? Então, como que eu represento isso aqui? Se eu tiver dinheiro para comprar passagem. Então, eu vou colocar um E comercial, que representa esse E aqui, ó, esse E. Então, aqui, ó, final de semana estiver de sol, esse pedaço aqui que está destacado é isso aqui, ó. É isso aqui. O E é esse operador. E agora, como é que eu sei se eu tenho dinheiro para comprar passagem? Eu testo. O valor que eu tenho é maior ou igual ao valor da passagem. Ok? É esse o raciocínio, certo? E aí, eu sempre gosto, né, de deixar os parênteses aqui muito claro, tá? Então eu gosto, tá, de deixar assim. Nesse caso não precisaria, tá? Mas eu sugiro que vocês sempre coloquem parênteses para ficar mais fácil, mais óbvio o que está acontecendo, tá? Por quê? Porque a gente lembra que o computador sempre executa aquilo que está dentro dos parênteses primeiro. Então o computador vai primeiro fazer isso aqui. Ele vai testar se isso aqui dá verdadeiro ou dá falso, tá bom? E do lado de cá ele vai testar para ver se isso aqui é verdadeiro ou falso. E aí no final ele junta com o operador e para a gente ter o resultado final, tá bom? Então, com esses valores desse jeito aqui, vamos ver se a gente vai viajar? Então, resultado da expressão vou viajar, ok? Tá de sol? Tá. O valor que eu tenho é maior do que o valor da passagem? Sim, é R$ 1.000, a passagem é R$ 500 e eu tenho R$ 1.000, tá bom? Agora vamos imaginar que está chovendo. Está de sol? Não, não está de sol, ok? Vamos rodar? Vou viajar? Não, não vou viajar, porque a regra que eu mapeei é eu viajo se estiver de sol e também eu tiver dinheiro para comprar passagem, tá bom? Agora tá de sol, mas eu não tenho dinheiro para comprar passagem.
eu tenho R$10,52. Eu viajo? Não viajo. Então eu só vou conseguir viajar se as duas coisas forem verdade, tá bom? Obviamente, se tiver de sol, tá de sol? Não, não tá. Tem dinheiro para comprar passagem? Também não tem. Também não vou viajar. Eu só viajo se as duas coisas acontecerem simultaneamente, tá bom? Então essa é a função do e, que nada mais é uma forma que a gente representa o mundo real. Aí o que vocês têm que entender? Vocês têm que entender que o computador vai executar isso aqui em partes, né? Então quando ele vê esse parênteses aqui, primeiro ele vai calcular isso aqui. Está de sol é igual a 1? Se isso der verdade, eu vou colocar verdade aqui porque fica mais fácil, tá? De você entender, mas o resultado dá 1, tá? Então, verdade, em muitas linguagens de programação vai dar a palavra verdade, tá bom? E o valor que eu tenho é maior do que a passagem, vamos supor que dá verdade aqui. Tá? Para esse caso aqui da verdade, eu teria que ter isso aqui, né? R$1.000 e 1. Aí eu tenho verdade de cá e verdade de cá. O operador e no mundo real funciona como? Quando os dois lados são verdades, né? Ok? Então, por exemplo, vou atravessar a rua, estou andando na calçada, cheguei na beirada da calçada, eu olho para a esquerda e penso, tá vindo carro? E aí você vai ter uma resposta, sim ou não. Aí você olha para a esquerda, tá vindo carro? Não. Então, se não estiver vindo carro e não estiver vindo carro do lado esquerdo e não estiver vindo carro do lado direito, eu atravesso. Então precisa ser as duas coisas. Eu olhei para a direita, não está vindo carro, mas eu olhei para a esquerda, está vindo carro, eu tenho verdadeiro de um lado e falso do outro. Mas o e obriga que as duas coisas tenham que ser verdadeiro para que a gente possa realizar aquela ação. Então aqui a gente não está nada mais do que representando o pensamento humano que a gente tem no mundo real, tá bom? E aí a gente então tem um negocinho aqui que computacionalmente a gente chama de tabela verdade, né? Então a tabela verdade são todas as combinações possíveis para os operadores lógicos, tá bom? Então no operador lógico, eu vou até pegar aqui uma imagem que fica fácil da gente olhar com imagem. Então a gente tem aqui ó, a tabela verdade do operador e. Lembrando que aqui no C, o operador e é representado pelo e comercial, tá bom? Então é representado por dois e's comerciais, tá bom? Isso pode variar de linguagem de programação para linguagem de programação, tá? No caso do C, a gente tem esses dois operadores e comercial para representar a operação de e, tudo bem? A gente tem aqui dois operadores bonitinhos aqui, tá bom? Então olha só, qual que é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: se eu tenho verdade de um lado e verdade do outro, eu tenho resultado verdade no final. Se eu tenho verdade de um lado, mas falso do outro, o resultado é falso no final. Se eu tenho falso de um lado e verdade do outro, o resultado também é falso. Se eu tenho falso dos dois lados, o resultado final é falso, ok? Lembrando que no C, o valor vai ser sempre 0 ou 1, tá? O que o computador vai calcular, né? O verdade vai ser traduzido para 1. Então aqui a gente teria 1, aqui a gente teria 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, e aqui seria 1, 0, 0, 0, tá bom? Então o computador trabalha, o C, na verdade todas as linguagens trabalham com verdadeiro sendo 1 e falso sendo 0. Mas muitas linguagens, ao invés de mostrar 0 e 1, mostra verdadeiro ou falso, tá? O C mantém o 0 e 1, do jeito que é feito computacionalmente, tá bom? Então essa é a tabela verdade. Então, se a gente colocar qualquer expressão à esquerda e uma outra expressão à direita e o operador e no meio, a gente vai ter estes resultados sobre estas circunstâncias, tá bom? Então vamos supor, então aqui ficou claro o que vai acontecer, né? A gente vai ter aí o resultado verdadeiro ou falso, caso você tenha essa situação dessa forma, tá bom? E se, por exemplo, a gente precisar de mais uma avaliação, eu preciso de 3 avaliações, eu posso ter? Sim, eu posso ter. Eu posso vir aqui ó, e falar um outro E aqui de novo. Ó. E também, uma outra coisa. Sei lá, vamos imaginar que eu vou viajar no final de semana, se estiver de sol, se eu tiver dinheiro para comprar passagem, e se eu tiver de folga. Vamos imaginar que eu vou criar aqui uma variável, estou de folga. int, estou de folga. 1. E aqui, estou de folga é igual a 1.
Então, o que o computador vai fazer? Internamente, o computador faz isso em partes, tá bom? Ele faz em vários momentos, tá? Mas, como a gente tem tudo operador aí aqui, a gente sabe que o resultado final vai ser, se tudo for verdade, né? Então, imagina aqui, ó, vamos supor que aqui esteja verdade, tá? Aqui deu verdade, deu 1. Aqui também deu verdade, deu 1. E aqui também deu verdade 1. Aí, o que, que o computador faz? Primeiro, ele faz esses dois aqui. 1 e 1 dá o quê? Dá 1. Aí depois ele faz 1 e 1 também dá 1. Então ele faz em dois momentos. Então aqui a gente teria o resultado final verdade, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Porque às vezes a gente pode misturar o operador e com o operador ou, tá bom? Então a gente pode ter quantos e's a gente quiser, tá bom? Só que o computador ele vai fazer de dois em dois ali, de par em par, tá bom? Então isso é um importante para vocês conseguirem entender essa característica, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que você tem que descobrir se um determinado número está no intervalo entre dois valores. Eu quero saber se a idade da pessoa está entre 0 e de 16 anos. Então, como é que a gente faria? A gente teria algo desse tipo aqui. Vamos imaginar aí. Int idade. Isso pode vir do teclado, pode vir de qualquer cálculo, tá? 5. Então, eu quero saber aqui, ó, a idade. Desculpa, resultado. Resultado. Então, idade é maior ou igual a 0 e idade, aí a gente tem que repetir de novo, tá? O nome é a palavra idade, não tem jeito. E idade é menor do que 16, que eu tinha pensado, né? Então, isso aqui vai dar verdade, vai dar verdadeiro ou falso, tá? Então, se eu executo aqui, ó, vamos ver aqui, vou viajar. Não é vou viajar, é resultado. Então, olha lá, o resultado da expressão é verdade. Se eu colocar agora 25, o resultado vai dar falso, ok? Então é assim que o operador lógico e funciona, tá bom? Bom, mas também a gente tem situações no mundo real que não precisa ser necessariamente duas coisas acontecerem para dar verdade. Pode ser um ou. Vamos imaginar, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou viajar no final de semana, se tiver passagem de ônibus ou tiver passagem de avião. Então note que agora ou é um ou outro. Se qualquer um dos dois for verdade, eu viajo, tá bom? Então vamos imaginar aqui, int tem passagem ônibus e int tem passagem de avião. Então eu vou colocar 0 aqui e 1 aqui, tá bom? Como é que a gente representaria isso? Então olha só, viajo se tiver passagem de ônibus, passagem de avião. Então note aqui, viajo se tiver passagem de ônibus ou passagem de avião. Como é que eu represento isso? Eu representaria isso dessa forma. O que me representa tem passagem de ônibus? É a variável tem passagem em ônibus ser igual a 1. Ou, aí agora duas barrinhas em pé, a gente chama de pipe, tá? Então tem que ser duas, tá? Não pode ser uma, tem que ser duas. Porque uma barrinha em pé ou um E comercial faz outra coisa dentro do C, tá bom? Ou tem passagem de avião é igual a 1, ok? Bom, obviamente você vai querer fazer alguma coisa com isso, ou imprimir na tela ou guardar isso numa variável. Quero guardar na variável e depois imprimir o resultado dela, tá bom? Então se a gente executar isso aqui, resultado final a gente tem aqui, viagem, ok? Por quê? Porque tem passagem de ônibus. Não tem de avião, mas tem de ônibus. Então, esse lado dá verdade e esse lado dá falso. Mas o ou eu só preciso que um lado dê verdade. Se eu inverter agora, se eu colocar 1 de cá e 0 de cá, eu viajo. Viajo também, ó. Viajo. E se eu tiver passagem de ônibus ou avião? Eu também viajo. Eu só vou precisar escolher uma ou outra. Tem as duas. Aí você decide qual que você quer comprar. Mas você vai viajar. A única situação que você não viaja é se não tiver passagem de ônibus e não tiver passagem de avião. Aí você não vai viajar. Isso nos leva ao operador e, tá? O operador ou. A tabela verdade do operador ou é essa aqui, ó. É basicamente essa aqui. Diferentemente do e, ó, olha só o e. O e só tem um caso que dá verdade, quando os dois lados são verdades. O ou não. O ou é o contrário, só tem um caso que dá falso. O único caso que dá falso é quando as duas parcelas são falsas. Aí eu tenho resultado falso. Agora, se as duas parcelas são verdadeiras, o meu resultado final é verdadeiro. Se uma parcela é verdadeiro e o outro lado é falso, eu tenho o resultado verdadeiro. Se um lado é falso e o outro lado é verdadeiro, eu também tenho o resultado verdadeiro. Então é assim que a gente tem o operador
ou funcionando no mundo real, ok? Funciona exatamente desse jeito, e computacionalmente a gente vai ter este mesmo cenário, tudo bem? Bom, e se eu tiver 3 ous? Tem passagem de ônibus igual a 1, tem passagem de avião ou tem carona? Beleza. Tem carona? É igual a 1. Aí você vai vir aqui, int tem carona, é igual a 1. Nesse caso, tem passagem de ônibus? Não tem. Tem passagem de avião? Não tem, mas tem carona, você viaja. Isso aqui, ó, vai dar falso. Esse lado também vai dar falso, o computador faz. Falso com falso dá o quê? Dá falso. Só que como eu tenho um outro ou e tem carona da verdadeiro, aí falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Então, no final das contas, a gente vai ter aqui, ó, resultado verdadeiro. Ah, desculpa, pus 2 iguais, é um igual só. Então tem que ficar muito atento, né? Senão a gente acaba se perdendo. Tá? Então lá, viajo. A única situação que eu vou viajar aqui é se tudo for falso. Se tudo for falso, aí lascou-se, eu não viajo. Tá bom? Então essa é a situação do ou. Porém, tem situações que a gente pode ter que misturar o ou com o e. Tá? Então vamos supor que eu tivesse essa situação agora. Viajo se tiver passagem de ônibus, ou passagem de avião, ou carona, e estiver de sol. Aí note que agora a gente tem quatro possibilidades. Eu tenho 4 condições aqui. Tá? Então como é que a gente representa isso? Aí aqui vai entrar a necessidade dos parênteses. Tá? Porque eu quero dizer é isso aqui. Ó. É isso aqui. Analisa primeiro isso. Aí e está de sol é igual a 1. E aí você pode colocar um parênteses aqui, um aqui e outro aqui, tá bom? E aí vamos ver aqui, ó, int está sol é igual a 1, certo? Então nesse caso aqui, ó, vou viajar? Não, não vou viajar. Apesar de estar de sol ser verdadeiro, então esse lado da verdade, esse ou aqui, ó, toda essa expressão ou vai dar falso, porque tudo é falso aqui, ó, tudo está falso. Então falso e verdadeiro é a tabela verdade do e, vai dar falso. Então primeiro o computador faz isto para depois fazer isso, tá bom? Se você tira esses parênteses aqui, ó, se você deixa assim, da mesma forma que a gente tem matematicamente uma precedência entre os operadores matemáticos, a gente também tem uma precedência lógica entre os operadores lógicos. Se você não coloca parênteses, o computador vai seguir a precedência padrão da lógica, tudo bem? E eu sempre digo, né, sempre falo para os alunos que assistem minhas aulas, não dependa da precedência, porque às vezes você se confunde, você esquece, então é sempre melhor a gente colocar parênteses. Deixa parênteses, porque senão o que o computador pode fazer? Primeiro ele pode fazer isso aqui, pode fazer isso, para depois fazer aquilo lá, e aí vai dar um resultado totalmente diferente. Então, o que eu quero primeiro eu quero ver isso, depois eu quero ver se está de sol, ok? Então aqui a gente teria a mistura dos operadores e com o operador ou. E a gente pode ter uma mistura do jeito que a gente quiser, vários e's com vários ous, tá? E eu sempre sugiro fazer isso aqui, escreve a frase, pensa na expressão lógica que você quer testar, escreve a frase e depois faz a substituição. Depois você vem substituindo cada pedaço da frase pela expressão sintática ali, pela expressão lógica. E aí depois você monta a expressão lógica completa. Vai ajudar muito a evitar erros, tá bom? Evita bastante, tá bom? Então, só para finalizar esse vídeo, uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é assim, neste caso aqui, ó, neste caso, não tem a necessidade de a gente fazer isso aqui. Não tem a necessidade de eu fazer tem passagem igual a 1, tem passagem avião igual a 1, tem carona igual a 1, está de sol. Por quê? Porque essas variáveis aqui, ó, elas já têm o valor 0 e 1. Então, eu não preciso fazer isso aqui, eu posso tirar. Ó. Se eu tirar, quando eu executar o computador, quando eu executar esse programa, o que vai acontecer? O computador vai olhar para as variáveis. Ele vai ver aqui, tem passagem é quanto? Nesse caso ali, tem passagem é quanto? 0. Tem passagem de avião? 0. Tem carona? 0. Está de sol? 1. Verdadeiro. Então o que ele vai fazer? 0 ou 0 ou 0 dá 0 no final. 0 ou 1 dá 0 no final. Agora, se aqui fosse 1, o que ele iria fazer? 1 ou 0 dá 1.
depois 1 ou esse 0, dá 1. E aí depois ele faz a equação completa, que vai dar 1, e 1, e aí você teria o resultado verdadeiro. Então, não tem necessidade da gente fazer esse teste dessa forma, tá? Não precisa colocar a igualdade. Olha lá, se eu colocar desse jeito, deixa eu ver aqui agora. Então, olha só o que a gente vai ter. Olha lá, ó, o resultado da expressão é 0. Agora, coloca um desses aqui como 1 e você vai ver que o resultado vai ser 1, tudo bem? Rogério, posso fazer dessa forma ou posso fazer do outro jeito? Sim, pode. Pode, só que é desnecessário, tá bom? Para estes casos aqui, é desnecessário. Só tem uma única circunstância que a gente faria a igualdade. É quando a gente quer testar se algo é falso, tá bom? Vamos supor que ao invés de você ter uma variável está de sol, você tivesse uma variável está chovendo. Está chovendo. Tá bom? Vamos supor que não tem... você só tem um comando que só te retorna essa situação aqui, está chovendo. Ele não te fala se está de sol. Bom, como é que você deriva o está de sol? Está chovendo é igual a 1? Está chovendo. E o que é o está de sol? É o está chovendo igual a 0. Se o está chovendo é igual a 0, para a gente seria equivalente ao está de sol. Tudo bem que aí pode estar nublado e tal, né? Mas vamos supor que a nossa situação aqui cara, eu viajo se não estiver chovendo, ok? Aí como que você faria isso? Aí você faria dessa forma. Está chovendo. Aí para o que você quer, para representar chovendo, para representar o está sol, aí você vai fazer um igual a 0, tá bom? Porque aí ele vai testar. O está chovendo é igual a 0? Se for igual a 0, significa que está de sol. E aí é o que eu quero, tá bom? Então a gente pode fazer dessa forma. Vamos ver? Olha lá. Eu vou viajar? Não, não vou viajar. Por quê? Porque está chovendo. Está chovendo. Agora está chovendo é igual a 0. Está chovendo? Não, não está chovendo. Então, como é que a gente lê isso aqui? Eu viajo se tiver passagem de ônibus, ou se tiver passagem de avião, ou tem carona e está chovendo é igual a 0. Então você pode fazer assim, tá bom? Ou ainda uma outra possibilidade, que aí a gente vê a aplicação da negação, tá bom? A gente pode fazer isso aqui, ó. Eu coloco o operador de negação atrás. O operador de negação, quando eu coloco uma exclamação atrás de uma expressão que vai dar resultado verdadeiro ou falso, ele faz a inversão. Então isso aqui, ó, o E é o E, isso aqui é o ou, isso aqui é o não. Isso aqui é o não. Então como que eu leio isso agora? Tem passagem de ônibus, ou tem passagem de avião, ou tem carona e não está chovendo, ok? Está chovendo é igual a 0, então significa que vai dar falso isso aqui, certo? Mas eu preciso que isso aqui dê verdadeiro para a expressão toda dar verdadeiro. Então o que eu faço? Eu nego, eu aplico a negação. Então quando você aplica a negação em algo que é verdade, ele vira falso. Quando você aplica a negação em algo que é falso, ele vira verdade, tá bom? Então também existe essa possibilidade. Então essas duas possibilidades aqui, elas existem, tá? Confesso que para quem está começando é confuso. É confuso entender essa negação, tá bom? O ser humano não lida bem com a negação, né? Por exemplo, não está chovendo, fica uma confusão, né? Então talvez isso aqui faça mais sentido no começo, mas vocês vão descobrir que com o tempo vocês vão pegar o jeito de usar isso aqui. Isso aqui é mais prático usar dessa forma do que usar desta forma, tá bom? Porque ali você tem que fazer um teste de igualdade, ok? Então, naturalmente, isso aqui acaba se tornando mais fácil depois com o tempo. Mas se usar qualquer uma das duas aqui, isso é possível, tá bom? Então, com isso aqui, a gente fechou toda a parte de operadores de comparação e os operadores lógicos, tá bom? Então, isso aqui é necessário a gente entender para que a gente consiga no próximo vídeo, entender as estruturas de decisão, porque as estruturas de decisão, elas precisam obrigatoriamente, para elas funcionarem, a gente precisa escrever operações lógicas, a gente precisa escrever expressões lógicas que vão dar o resultado para a gente de verdadeiro ou falso, e aí eu consigo tomar uma decisão. Então assim, se está chovendo, faz tal coisa, se não, faço outra coisa, ok? Então é extremamente importante entender os operadores de comparação e os operadores lógicos, para que a gente consiga escrever as nossas
estruturas de decisão, tá bom? Até o próximo vídeo. Abraço.